pessoa hoje que me procura para fazer um curso, ela tem que estar ciente que que eu vou ensinar ela a construir uma carreira. Sim. A gente fala sempre em sessões em micropigmentação. A gente não tá brigando com o relógio. Logo eu entendo que se eu pigmentar o paciente com a cor exata do cabelo dele, dependendo da cor da pele, sai outra cor. Essa migração que tá começando a empreender agora, que tá morrendo de medo, mas com as experiências dessas pessoas a gente tem visto que é possível passar por todas essas fases e realmente romper na tua empresa, no teu negócio, e é para isso que a gente tá aqui. E agora nós estamos aqui recebendo o Hugues, essa pessoa maravilhosa. Obrigado. Que nós temos, né, a honra de conhecer ali da nossa igreja, que servimos juntos, que é um empreendedor, que tá ali em Antônio Carlos, tem uma clínica, né, que ele vai falar um pouquinho mais sobre todo o trabalho que ele desenvolve. Seja muito bem-vindo, viu, Hugues? Obrigado a todos do podcast aí também. Então é isso, a gente desenvolve um trabalho que é um trabalho bem importante, né, na região, né, eu de nascimento sou gaúcho, né, vim de São Paulo em 2018 com a minha esposa, com meu filho, né, meu filho chegou aqui com 10 meses, né, e a gente chegou aqui numa condição bem complicada, né, a gente veio de lá, eu trabalhava como representante comercial na época, e vim para cá com uma promessa de um trabalho onde as coisas não aconteceram da forma que eu esperava, né? E a gente precisou ali, né, começar algo novo, né? Uma criança de 10 meses de idade, esposa, família, e foi quando surgiu essa profissão maravilhosa na minha vida. E a gente acabou, através dessa profissão, trazendo isso para cá, né? A gente ia para São Paulo muitas vezes também, e o pessoal pedia que a gente voltasse, enfim, até que a gente veio morar aqui de vez. Resolveu vir com tudo, realmente, a gente começou a perceber que realmente era possível. Sim. Fizemos uma consulta de viabilidade, e eu acabei descobrindo uma coisa que é bem interessante, eu acho que é algo que serve para hoje, não só para 2018, né? E possivelmente vai servir para os próximos anos também. Considero o estado de Santa Catarina um dos melhores estados que tem hoje para se investir. Né? Porque ao contrário de São Paulo, não é um estado que tudo que você faz tem muito. Né? Santa Catarina é tão bom nesse sentido que até as pessoas que não são tão qualificadas acabam tendo a agenda cheia. É verdade. E isso é uma coisa muito interessante. E a isso, concorrência não é tão grande quanto São Paulo aqui, né? Então, você na verdade, tem muitos problemas a serem resolvidos que ninguém montou um negócio ainda. Exatamente. Tem tanto talento para ser descoberto. Tantas pessoas que a gente descobre que tem. Às vezes a gente estava conversando isso agora há pouco ali, né? De você empreender, de você ter essa veia empreendedora. Tem muita gente que até tem, mas tem medo. Tem medo. E muitas vezes o que faz a gente romper esse medo é a necessidade. Sim. Foi meu caso, né? Não sei se foi o seu caso, né? Mas enfim, talvez você tenha sido até mais corajosa, enfim. Mas o fato é que é possível. É possível, basta a gente sair da zona de conforto, basta a gente apostar numa ideia, né, e ir para cima. É que assim, o que as pessoas precisam entender é que não existe crescimento na zona de conforto. Porque ali eu não preciso me mover, eu não tô precisando buscar nada. Quando você tá numa situação de necessidade, que foi o teu caso, de uma promessa de trabalho que não fluiu, você tinha ali a responsabilidade da tua família. Exato. E aí, a água batendo na bunda, você aprende a nadar, né? Meu pai sempre usou essa expressão com a gente. Quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Exato. Porque você não vai ficar ali esperando morrer afogado. É instinto a gente reagir. Ou a gente poder buscar uma saída. Então, o que nós temos a dizer para todas as pessoas que estão em situação de necessidade, estão empreendendo por necessidade, é: aproveita esse momento e faz com toda a tua força de vontade. Exatamente. Que vai dar certo. Exatamente. E seja resiliente, né? Exatamente. Na realidade, quando eu abri a clínica, né, o nome da clínica é Hugues Studio Clinic, carrega meu nome, na realidade, né? Que já é um nome diferente, né? É um nome diferente pra caramba, né? Foi lá por meados de 2018, e é quando a gente iniciou nesse projeto, na realidade, muitas pessoas não conheciam o que era a micropigmentação capilar paramédica. Então a gente foi algo audacioso, né? Então, assim, existem muitas coisas, né? Quando é que você tem sucesso em algo? Quando você resolve o problema de alguém. Né? Então a gente começou ali a perceber que a gente podia resolver o problema das pessoas. Né? Então hoje, inclusive eu dou curso também, né, de micropigmentação,
E a gente percebe que as pessoas às vezes vêm perguntar, mas vira mesmo isso? Eu digo, cara, qualquer coisa vira que você fizer realmente com amor, com vontade, e que Uhum. você realmente tiver a gana de vencer, Uhum. mas que você tenha um produto realmente verdadeiro. Sim, Uma coisa que é importante, a gente não pode enganar as pessoas. é verdade. A gente precisa ter em mente que a gente precisa realmente entregar algo para as pessoas. Elas esperam isso. E na minha profissão não é diferente, como em muitas profissões, né? É uma profissão bem nichada, né? Queria que você explicasse um pouco mais sobre o que você faz lá na clínica, né? Qual é a sua especialidade mesmo. E eu concordo com você. As pessoas, às vezes, elas falham porque elas querem atender todo mundo. Perfeito. E quando você quer atender todo mundo, você não atende ninguém direito. E o que você fez na clínica foi escolher um nicho Exato. e se especializar nesse nicho. Você sabe que a micropigmentação, na realidade, ela tem muitos segmentos, né? Uhum, Muitos segmentos mesmo, né? A gente fala aí de micropigmentação capilar, mas tem a micropigmentação de sobrancelha, que é bem sim. conhecida. Tem a micropigmentação labial, Uhum, areola, né? Que é para mulheres, enfim, né? uhum, Estrias. Então a gente tem um nicho muito, muito amplo. Porém, é uhum, importante você escolher um segmento, né? uhum. O que que a gente percebeu na época, em 2018? A gente percebeu que o pessoal que estava querendo fazer micropigmentação capilar na época era o pessoal que queria fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Eles queriam fazer também a micropigmentação capilar. Uhum, Foi quando eu percebi, cara, eu tenho que entrar de cabeça nessa profissão, né? uhum, Eu preciso aprender, eu preciso me especializar, eu preciso ver como é que os melhores estão fazendo, uhum. né? Se os melhores não estão aqui, estão lá fora, não importa. Eu Sim. preciso seguir esses caras. Foi o que a gente começou a fazer. A partir do momento que a gente fez o curso e começou a fazer a micropigmentação, a gente não cobrava nada das pessoas, né? Eu fazia de Olha só. graça, eu Aham. saía na rua pegando as pessoas, Aham. né? É o que eu falo de você respeitar o processo, Sim. né? Porque eu não posso pegar e cobrar do meu cliente e errar com ele. Eu Uhum. preciso ter essa consciência de que eu estou lidando com algo que é importante para ele, né? A expectativa do cliente sempre é alta, né? E foi quando a gente começou. Quando a gente começou, então, foi basicamente isso. Pegava as pessoas, não tinha clínica ainda, eu levava para dentro da minha casa e Uhum. fazia o procedimento dentro da minha casa, né? Então, foi um início bem, bem, bem batalhado, bem, Uhum. bem difícil mesmo, mas é o processo, né? Uhum. O que que a gente percebe hoje, em grande parte, não só, eu não vou falar só de jovens, né, mas sim de todas as pessoas que procuram a gente para fazer o curso de micropigmentação, Uhum. elas não querem viver o processo, Sim. entendeu? Elas não querem viver o processo, elas querem simplesmente chegar, pagar pelo curso e no outro dia cobrar um valor X pelo curso, Uhum. pelo Pelo procedimento. procedimento. E não é assim que funciona, Uhum. tá? Hoje, se você vai fazer um procedimento de micropigmentação capilar, você encontra profissionais, por exemplo, que cobram 2.000. Você Uhum. encontra profissionais que cobram 5.000 reais. Tá? Você encontra profissionais que cobram 500 reais. Quando você encontrar o profissional que cobrou 2 ou que cobrou 500, Uhum. você pode ter certeza que você não teve sorte. Sim. Você apenas encontrou alguém inexperiente. Uhum. Tá? E isso serve para qualquer área, né? A micropigmentação não é diferente, ela é um trabalho artístico E também, né? isso é tão sério, e aí eu vou trazer para o lado feminino e nós, mulheres, e eu tenho certeza que vai ter mulheres aí que vão ouvir, vão saber, que por muito tempo sonhou em realmente em melhorar a curvatura da sobrancelha, que queria melhorar o volume ou o formato dos lábios, e aí, na emoção, foi procurar o profissional, e aí se encontrou aquela que cabia no teu orçamento, falou: agora eu vou realizar isso, vou melhorar minha autoestima. Vai lá e paga, e você sofre a maior decepção da sua vida. E um problema que você tem que lidar todos os dias quando você olha no espelho. Vamos lá. Porque quantas e quantas mulheres não se olham no espelho hoje e tem uma micropigmentação que não foi uma micropigmentação, foi uma tatuagem de É, cadeia feita na cara dela. E é aí mais ou menos isso. é um problemão depois, tanto para retirar quanto para poder refazer. O que que acontece? Eu vou te vender esse celular aqui. Uhum, Você vai me pagar para ele o preço de mercado, você vai chegar lá, você vai ver quanto é que custa aquele celular. Você vai uhum, pagar por ele, você vai ter um produto lacrado, é um produto sólido e fechado. uhum. Quando você está comprando um serviço, não é assim. É verdade. É totalmente diferente. Então, aí está o grande erro das pessoas, né? Quando a gente faz lá na clínica, por exemplo, o procedimento de correção, as pessoas normalmente se assustam um pouquinho. Uhum, O que que acontece? Normalmente elas fazem um orçamento, fazem uma avaliação conosco, a gente faz uma consulta de avaliação. Às vezes a grande parte das vezes fecham, às vezes não fecha, porque de repente não está num bom momento e ela sai procurando uhum. preço. Sim.
Depois, 2, 3 anos depois, elas me procuram para fazer o tal de retoque. Uhum. E eu descubro que não é retoque. E Uhum. eu preciso informar ela que não, ela não precisa de um retoque, ela precisa de uma correção. Sim. Onde a gente vai precisar possivelmente entrar com séries de sessões de laser Para retirar para aquilo que foi retirar o feito que foi errado. feito errado. E aí o laser ele funciona assim, a gente precisa fazer ele em sessões espaçadas de 40 em 40 dias, para depois você começar a mexer. Uhum. O problema na realidade é que quando você erra uma micropigmentação capilar, você não erra. Ela não é uma micropigmentação mal feita, ela se torna uma tatuagem, Sim. tá? Explicando melhor, o que que acontece? As pessoas têm muito essa dúvida, elas comparam muito a micropigmentação, até de sobrancelha, com Uhum. tatuagem. Não é a mesma coisa, gente. Por que que não é a mesma coisa? A micropigmentação, para você entender, a nossa pele ela tem 5 microcamadas, Sim. que a gente chama de epiderme. Essas 5 microcamadas são camadas de proteção. Essa Uhum. camada de proteção, na realidade, ela vem antes da camada papilar, que é onde é depositado o pigmento. Uhum. A camada papilar, ela não é vascularizada, mas ela fica a menos de uma folha de sulfite ou de ofício, né? De acordo com o lugar, alguns lugares chamam de ofício, né? Aham. Tá? A espessura é menos de uma folha de ofício da camada reticular, que é a retícula da pele, onde é vascularizado. Você sabe o que que acontece se o pigmento ele entra em contato com a parte vascularizada? Ele entra em movimento com o sangue e borra a cabeça do paciente. Uau! Esse é um dos motivos que a gente utiliza uma técnica que nós chamamos de pontilismo. Surgiu na Uhum. Europa na década de 80. O pontilismo, na verdade, ele é uma técnica onde foi testado, né, que você consegue realmente implantar um pigmento na espessura de um fio de cabelo em uma região onde não é vascularizada através de um ponto. Quando você tenta fazer a mesma coisa através de um corte, que seria o uso do tebore, por exemplo, você dificilmente vai conseguir fazer com que aquilo não se expanda, porque Uhum. ele vai entrar na corrente sanguínea. Uhum. Então, hoje se explica muito a questão das mulheres com a sobrancelha manchada. Sim. É feita tem que ser feita na realidade com corte, tem que ser Um feito. cortezinho fininho Porém, pra. tem que ser com uma mão muito precisa. Uhum. E não pode ser um procedimento de alta durabilidade, Sim. porque senão ele vira tatuagem. Uhum. Então, quando você vê, por exemplo, alguém fazendo uma micropigmentação e você vê jorrando sangue, você pode ter certeza que não vai dar bom. Vai ser um problema Vai ser um problema. futuramente. Olha só, Tá? gente. Então, a micropigmentação, na realidade, ela não sai sangue. Uhum. E é por conta disso também que fica da cor esverdeada, então. É porque teve contato com a corrente sanguínea. Também, também. Na realidade, o que que acontece? Se a gente pegar o carbono, por exemplo, tem duas coisas, 2 pontos, tá? Primeiro ponto, tem 2 tipos de tinta. A gente tem a tinta de maquiagem definitiva e a tinta de tatuagem, Uhum. tá? Os pigmentos, na realidade, eles são compostos por vários outros pigmentos. Então, se a gente pegar o carbono, lá tem vários pigmentos. Uhum. Dentre eles, a gente encontra lilás, a gente encontra verde, a gente encontra laranja, tá? Uhum. Se por um acaso você utilizar esse pigmento numa pele, quando ele entra em contato com a pele, ele tem moléculas, macromoléculas. Essas moléculas estouram dentro da pele. Uhum. E se você não estiver trabalhando com a tinta correta, ela vai alternar para uma das cores da composição do carbono. Entendi. Se a composição do carbono for mais verde, vai ficar Uhum. esverdeado. Se for mais azul, vai ficar azulado. Sim. Esse é um dos motivos do erro. Na micropigmentação se usa normalmente o pigmento orgânico, tá, de maquiagem definitiva, onde ele tem moléculas menores, onde ele não alterna a cor, mas sim alterna a claridade, o que dá Uhum. realismo e faz com que você possa, dentro de alguns anos, no caso da capilar, fazer um retoque de uma forma segura, Sim. para repor algo que clareou, não algo que manchou, nem algo que alternou a cor. Uhum. Então é muito mais seguro você fazer realmente com um profissional do que você tentar pagar mais barato. Olha só. Gente, são informações tão importantes a respeito do trabalho lá da clínica, porque assim, é dúvida de muita gente. Acho que todo mundo, quando vai procurar um procedimento como esse, é claro, eu não tô desmerecendo o tamanho do seu bolso. Às vezes é pesado para pagar. Mas será que vale mesmo a pena você querer pagar mais barato e depois você ter que lidar com a consequência desse mais barato, né? Porque é que nem você disse em relação ao serviço, e eu concordo plenamente. Eu vou trazer para o meu setor, que é a fotografia. Por que tem fotógrafos que cobram R$ 200 no ensaio fotográfico e tem fotógrafo que cobra no mesmo ensaio fotográfico R$ 800? Gente, vocês têm que parar para analisar que alguma coisa ali tem, não faz sentido.
o trabalho é o mesmo, mas você vai receber o mesmo resultado, Exatamente. né? E na micropigmentação é isso que se tem que analisar. Porque eu, como mulher, já vi muitas, e é um dos motivos de eu nunca ter feito. Principalmente o medo de eu ver tantas mulheres frustradas que foram lá, investiram, pagaram e que depois tinham um problema. Eu vou te dar um exemplo, tá, do que você está falando. A gente se conhece, eu trabalho, né? A gente serve lá na igreja, lá. E eu trabalho, eu faço muito fotografia, né, pro meu negócio, Uhum. né? E quando eu vejo você tirando as fotos, mesmo eu sei que os equipamentos são superiores, Sim. mas eu fico bobo, porque eu sei que é algo feito por um profissional. É Uhum. diferente, você tá entendendo? Quando você Sim. lida com um profissional é diferente. Não adianta você querer fazer em casa. É a mesma coisa que você vai lá, compra um papel de parede. Quer dizer, eu Uhum. vejo aqui que tá tudo muito lindo aqui. Possivelmente foi feito por um profissional, Sim. né? Tem coisas que dá para fazer? Tem coisas que dá para fazer. Gente, tem coisas que não dá. É verdade. E a gente tem que analisar isso, porque às vezes quando a gente quer se meter nesses lugares, você tem mais prejuízo do que lucro, né? Exato. É, querer fazer aquilo que o outro faz realmente é isso, é entender que existe um valor agregado. Você pagou para aprender. Exato. Você pagou para treinar, porque que nem você disse, você antes tinha que ficar fazendo de graça até você pegar uma experiência ao Exato. ponto de você se sentir preparado para cobrar. Perfeito. Então foi muito dinheiro investido no teu tempo, né? Hoje você já ensina. Isso também agrega ainda mais valor ao teu serviço, ao teu Exatamente. produto. Gente, eu errei tanto. Eu errei tanto. Eu comprava caneta, equipamento de 17 mil reais, de Olha 12 mil isso. reais, para chegar à conclusão que um equipamento de 2 mil reais faz a mesma coisa e às vezes melhor. Uhum. Mas você vê que nem tudo tá no preço. Sim. Agora, o que que acontece? Tudo isso teve um custo alto para mim. Uhum. Porque esse equipamento que eu comprei por 17, eu não consegui vender ele por 17. Sim, com certeza. Eu vendi por 4. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, hoje, quando um profissional, ou quando um futuro profissional me procura para fazer um curso, que ele tem em mente que eu não vou passar para ele só os meus acertos, eu vou passar para ele também os meus erros, Uhum. para que ele não cometa os mesmos Você vai erros. encurtar o processo dele, né? Exatamente. A gente está aqui hoje vivendo o futuro, que é um podcast. Na realidade, hoje a internet ela constrói as coisas. Sim, Quem depende do sistema antigo está fadado ao fracasso. é verdade. Tá? A internet constrói, só que tem um detalhe: a internet destrói muito mais rápido. Sim. Porque se você promete algo na internet que você não entrega, amigo, você vai arrumar um problema. Porque na Exato. internet as pessoas não têm papas na língua, elas falam aquilo que elas veem na cabeça e na Exatamente. mente. Então, realmente, para você estar ali, você tem que estar com muita consciência e responsabilidade. Perfeito. Porque você pode até construir uma carreira só de internet, só que se você não entregar aquilo que você está prometendo do mesmo jeito que você construiu, ela vai por água É muito abaixo. rápido, né? Uhum. É um processo muito rápido. Mas o que que é importante, né? O importante que eu vejo, principalmente, que o foco da nossa conversa aqui, que é a questão de empreender, a micropigmentação capilar, como a micropigmentação no geral, ela é uma Uhum. área que tem muito, promete muito ainda, né? Sim. Apesar de estar muito prostituída por um lado, ela ainda promete muito. Só que o meu conselho para as pessoas, na realidade, é procure um profissional realmente qualificado para fazer o curso. Uhum. O que que a gente tem percebido hoje aqui? A gente tem percebido, na realidade, uma grande quantidade de pessoas que ingressou na micropigmentação capilar pelo dinheiro. Sim. Igual em Aí, todas as profissões também, né? A gente tem visto isso só mais. que aí a gente vai pensar, mas só um pouquinho, Gui, não seja hipócrita. Tu também iniciou pelo dinheiro? Não, não foi só pelo dinheiro. Eu tinha um problema para Uhum. ser resolvido. Sim. Você quer saber qual que é o problema que eu tive? Uhum. Então, Vamos contar para eu as nunca contei pessoas. isso em lugar nenhum, tá? Olha só. Nunca contei isso em lugar nenhum. Eu usava prótese capilar. Olha só. Eu usava prótese capilar. Eu era Uhum. muito, 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 muito incomodado com a calvície. Uhum. A prótese capilar, na realidade, ela vai hoje, né, depois que a gente estudou e, enfim, né, e se formou na área, a gente descobriu que a prótese capilar ela vai contra tudo que a gente conhece de saúde capilar. Né? Ela Uhum. realmente termina de matar o cabelo. Né? Sim. Não estou aqui criticando, por favor, né, É pessoal. uma É solução. uma É, solução. é, é que assim, a gente precisa entender que para o problema da calvície existem N Exatamente, soluções. A exatamente. prótese é uma das. Tanto que eu usei, tanto que eu Uhum. usei, tá? Digamos que para um cara que tinha um pouco de cabelo ainda, talvez não tenha sido a melhor,
solução da época. Mas eu usei porque realmente me incomodava bastante. Teve uma vez, tá? Que a prótese capilar ela durava pouco. Porque você não pode ter tudo, né, ali com ela. Você tem uma prótese com poucos fios, ela vai perdendo fios na medida que você vai fazendo aquelas manutenções. Chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro para fazer. A prótese rasgou. Eu simplesmente não tinha dinheiro para comprar outra. Eu tive que ficar careca, não por opção, Sim. mas por falta de dinheiro. Foi aí que surgiu minha profissão. Foi a primeira vez que você raspou o cabelo todo e aí Foi a primeira. apareceu em público sem cabelo? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu tive contato com as pessoas totalmente careca. E eu tava com a cabeça bem branca, né? Porque eu usava prótese, não é como se você não pega sol, né? E foi algo que foi um desprendimento total ali para mim, né? Eu ver realmente que aquilo não ia me matar, né? Porque o que eu vejo nas pessoas, né? Eu recebo muita gente lá que tem pessoas, eu me recordo de um paciente, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro bem do rosto dele. Ele perdeu uma oportunidade de emprego para ganhar o dobro porque ele não podia usar boné. Então as pessoas, na realidade, elas usam o boné como prótese, Sim, uma muleta. como uma muleta, exatamente. E eu vi aquilo como uma muleta também. A partir dali, eu tive uma solução através da micropigmentação capilar. Aquilo ardeu tão forte dentro de mim que eu queria passar aquilo para todo mundo. Como eu estava me sentindo bem. Você sabe quando você se sente bem com algo que você quer passar para outras pessoas? A gente sente assim na igreja, sente assim em outros lugares. Foi assim que eu me senti. Uau, que Né? Eu queria passar aquilo para as pessoas. Então, na verdade, eu acredito que. Eu fico até arrepiado até quando eu lembro disso aí. Eu acredito que esse foi o grande, digamos assim, o start do negócio. Então, o que eu aconselho para as pessoas, cara? Quando você vai iniciar qualquer negócio, não inicia só por questão de dinheiro. Porque alguns reais tem vários lugares que você pode ganhar. Sim. E nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, gente. Nós estamos na era mais fácil do mundo para ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque tem tanta gente disposta a pegar o dinheiro dele e botar no teu bolso. Exatamente. Não é O verdade? pessoal quer gastar. O pessoal quer gastar. Às vezes não tem a condição que você quer. Mas ele quer comprar, ele quer adquirir. Sim. O brasileiro em si, ele é assim, né? E nós estamos aqui, particularmente, aqui numa região muito próspera. Sim. Numa região onde as pessoas gostam de estar bonitas, né? Tá? Você tá linda, tá bem vestida, tá? Enfim, tem outras pessoas que gostam de usar sei lá, um boné da hora, um tênis legal, um corte legal. Uma coisa que você falou e que, meu Deus, assim, acho que é um start que todo empreendedor precisa entender, é que conheça a dor do teu mercado. E conheça a dor de verdade, de viver a dor. Por que que hoje, depois lá, foi em 2018, né, que você abriu a 2018. clínica ali, que você iniciou. Isso. Nós estamos em 2024 e a clínica tem se tornado uma referência na região. Graças a Deus. E por quê? Porque você viveu a dor. Eu tenho certeza que as entrevistas que as pessoas fazem com você é diferente. Sabe por quê? Porque elas não encontram lá uma pessoa que fala de ouvir falar da dor do outro. Exatamente. Não, você viveu a Exatamente. dor do cara. Você sabe como que a autoestima dele tá. Você sabe porque você passou por isso. Você sabe que eu não quero ser injusto com as pessoas, porque a gente tem muitas pessoas que têm cabelo, são cabeludas, né, que a gente fala, e são ótimos profissionais. Sim. Tá? E nada impede de você que está assistindo a gente, não sei para onde que a gente fala, meio perdido, você que está assistindo a gente, nada impede de você iniciar na profissão. O fato de você ter cabelo não quer dizer absolutamente nada. A questão principal é ele entender a dor do próximo. Ele saber a dor do próximo, né? E se você pode saber disso através da tua dor, é melhor ainda. Com certeza. Agora, normalmente as pessoas têm alguém que sofre em casa com isso. E na verdade o sentir a dor é que nem a gente... Vamos trazer exemplo, medicina. Quantos e quantos médicos hoje a gente conhece que tá completamente frustrado com a profissão porque entrou nela por conta do dinheiro e não porque sentia que aquilo era vocação, era algo que ela realmente queria fazer. É a mesma coisa de uma profissão como essa. Se você entrar por conta do dinheiro, daqui a pouco você vai estar frustrado. Por quê? Porque tem muitos outros profissionais que também estão entrando nesse ramo por dinheiro. Daqui a pouco prostitui-se a profissão, e daqui a pouco tem gente fazendo micropigmentação, que nem você falou, por 500 pila, e aí você vai começar a olhar para a profissão e falar assim, é impossível viver disso, porque o teu foco estava no dinheiro e não nas pessoas. Exatamente.
E quando o nosso foco tá nas pessoas, o dinheiro é consequência. Exatamente. Você sabe uma coisa que é bem interessante no nosso segmento? Eu estava conversando com um paciente meu, ele me falou a mesma coisa do segmento dele. E talvez até no teu não seja muito diferente, né? A gente está vivendo uma época de muitos coaches, né? Então a gente Sim. está percebendo aí muito cego guiando cego, que Aham. a gente fala, né? Então o que que acontece? O cara vai lá, ele faz um curso de 2 dias. Aí Uhum. tá tudo bem, 20 horas, né? De micropigmentação capilar. Gente, é muito pouco. Muito pouco. Você Pra está tendo ensinar é apenas uma pouco. iniciação, é Uhum. apenas um pontapé, você vai ter que praticar muito. Tá? Mas ele faz aquele curso, ele faz ali 8, 10 procedimentos e ele começa a dar curso. Ele começa a ensinar agora. Ele começa a ensinar. Então ele começa a ensinar o que ele propriamente não viveu na Sim. profissão, Uhum. né? E se você soubesse, assim, como eu gosto muito do meu trabalho, do trabalho que eu faço, mas se você soubesse como eu aprendo a cada dia, Uhum. né? Eu fico pensando É. isso, né? Quer dizer, se você tá hoje, eu sei que a gente ensinando, a gente aprende muito mais, só que a gente está falando Uhum. de algo que realmente se aprende muito fazendo. Uhum. Tá? A micropigmentação, ela é importante se você ter a linha teórica, isso a gente passa de uma forma bem legal no curso, mas é importante também que você faça a prática, Uhum. porque é na prática que você vai errar. Sim. Não pense o aluno que ele vai iniciar um procedimento, vai iniciar um processo de aprendizagem sem errar. Não tem Ele como. vai errar. Uhum. Ele vai errar em algum momento. Se ele não errar, ele não vai acertar nunca. Sim. É que, na verdade, tudo que a gente vai se propor a fazer novo, você precisa errar rápido para errar uma vez só. Mas não Exatamente. existe essa questão de não errar. Eu vou dar um exemplo de uma outra profissão boba. Confeiteira. Vamos dizer que a partir de hoje você decidiu que você quer ser confeiteira. Aí você vai lá e vai fazer um curso de uma semana. E você vai sair de lá confeitando bolo. Vai. Mas eu tenho que te falar, vai ter um dia que você vai errar no ponto do recheio e na hora que você estiver indo entregar o bolo pro teu cliente, ele vai desmoronar. E vai, porque é estatístico e nós estamos falando de N situações, porque você pode estar acostumado a trabalhar, você aprendeu lá no curso a trabalhar com uma temperatura de recheio, com uma temperatura de cobertura, com uma temperatura de dia. Aí vai ter um dia que você errou no ponto do recheio, e aí fez um dia muito encalorado, são fatores externos que não dependem de você, e você vai errar. E aí, nesse dia que você errar, você tem que saber lidar com o teu erro, aprender a lidar com esse cliente, tentar resolver o problema do teu cliente, porque ele não tem culpa do teu erro. Você já comeu o bolo da Débora? Já comi bolo da Débora. Você, Débora, a gente ama sua vida. um abraço pra vocês, Débora E e Rony. Rony. Cara, é um dos melhores bolos que eu já comi. Aham. Eu não sei se a Débora tem curso, se não tem curso. Uhum. Eu consigo fazer um curso para fazer bolo Uhum. em poucas horas. Eu Sim. duvido eu conseguir fazer um bolo que nem a Débora. Sabe por quê? Porque ela tem experiência. Horas e horas na beira do fogão, Ela tem muita batendo bolo. experiência. É isso aí. Ela tem muita experiência. É verdade. Então, assim, eu nunca vou conseguir atingir o sabor que Uhum. ela tem no bolo dela. Até posso atingir, mas isso não vai ser de hoje para amanhã. Com muitas horas Muito tempo. dedicadas. Muito É. tempo. E pode ter certeza que ela errou pra caramba. Certeza! Certeza. Pergunta pra... ó, e hoje a Débora não é mais confeiteira. Sim, As pessoas que conhecem ela sabem disso. E se você perguntar pra ela, ela ama fazer aquilo. Ela ela faz ama. bolo pra todo mundo, mas ela não é mais Não é mais confeiteira. confeiteira. E o não ser confeiteira foi por isso, porque ela ama fazer. Mas e os problemas? E as pessoas não quererem pagar o que ela gastou pra aprender a fazer aquele Exatamente. bolo? Porque elas Exatamente. querem comparar o bolo da Débora com um bolinho de padaria. E não tem Não tem comparação. comparação, cara. Não tem comparação. Se vocês acharem que a gente tá aumentando, vocês parem, Peça um bolo dela. peça um bolo dela pra você ver, depois vocês pegam e volta e fala pra gente se não é o que a gente tá falando. E a mesma coisa é no nosso segmento também, né? As pessoas têm que entender que as horas que nós gastamos, elas contam e contam muito. Sim, sim, sim. Com certeza. Voltando para o negócio agora, vamos falar para quem está querendo olhar para a micropigmentação como um negócio, Certo. né? E hoje lá no curso você ensina só técnica, você dá também algum treinamento para a pessoa entender do negócio, porque a gente vê o Gui, isso é um problema seríssimo no empreendedorismo brasileiro, que a maioria das pessoas se tornam empreendedoras por necessidade, que foi o que a gente falou ali mais cedo.
Só que daí, quando ela entra com necessidade, ela tem uma técnica, algo que ela sabe fazer bem, então ela começa a empreender naquela área. Mas aí ela não entende nada de gestão. Como que foi pra você, primeiro, lidar com essa questão da gestão na tua clínica? Se hoje você tá crescendo é porque você é bom de gestão, porque senão você já tinha morrido. Sim, sim, sim. E como que você lida com isso com os seus alunos? Se você chega a abordar esse assunto, se ainda não, se você ensina só a técnica. Na realidade, a gente ensina o básico ali na questão de gestão, Uhum. tá? Porque a gente parte do princípio que ele tem que ter o que gerir primeiro para ele poder, né? Sim. É muita informação realmente quando a gente fala que um curso de micropigmentação, eles são algumas horas. A gente não está criticando o fato de ser algumas horas, mas o fato de você achar que só aquilo é necessário para você sair Uhum. fazendo micropigmentação da mesma forma que a pessoa que te ensinou faz. Sim. Desculpa. Né? Então, assim, não é assim que acontece, tá? No curso lá, a gente abrange muito a questão de colorimetria aplicada, a gente abrange bastante a questão de visagismo, tá? Legal. O visagismo, assim, ó, é algo que a gente bate muito forte, porque, assim, ó, a gente pega muito erro de visagismo. Uhum. Muito erro de simetria, né? Você vê o cara lá com a testa mais baixa, a testa mais alta, então assim, a gente pega muito desses erros, tá? E não é só micropigmentação, a gente pega de transplante capilar, Uau, olha isso, tá? gente. Assim, ó, hoje, uma quantidade significativa de pessoas que me procuram hoje são alunos, né, querendo fazer procedimento em pessoas que fizeram transplantes e pessoas que fizeram transplante querendo resolver uma situação que não foi, que eles pagaram uma fortuna e não conseguiram resolver. Sim. Né? Então a gente bate bastante nessa questão, né? A colorimetria seria a questão das cores, né, que a gente fala, Uhum. a questão dos insumos que são utilizados e a questão da técnica em si. Uhum. Né? Então a gente tem um abrangimento completo. No meu caso especificamente, tá? Eu procuro fazer algo bem completo e hoje a gente dá um curso VIP, que é na própria clínica. Porque Uhum. o que acontece? A pessoa ela quer iniciar no negócio, mas ela não sabe como iniciar no negócio. Uhum. Né? Não adianta eu pegar e ensinar você, olha, você vai fazer o bolo dessa forma, mas como é que vende o bolo? Sim. Como é que você trata teu cliente na hora que ele chega? Então, a Uhum. pessoa que faz o curso comigo, ela consegue ter todo esse processo, ela vai viver a clínica do meu lado durante 2 dias. Uhum. Né? E não é viver uma clínica que não tem cliente, bem pelo contrário, é agenda cheia. Né? Então, ela vai viver esse processo, ela vai ter a oportunidade de ver como que eu me porto na frente do meu cliente, as informações que eu passo para ele, como que é agendado um procedimento, Uhum. como que é feita a parte do marketing também, a gente passa a parte do marketing também, né? Não sei Ah, se você legal. perguntou, a gente passa também Sim. para as pessoas, né? Agora, claro, não adianta a pessoa pegar e procurar tudo isso, né? E querer depois cobrar um valor do cliente dela que ela não quis pagar no curso. Claro, com Você tá toda entendendo o que eu tô querendo certeza. dizer? Sim. Tá? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas querem um curso para ganhar 5 mil por procedimento. Pô, é um baita dinheiro, né? Sim. Quem é que ganha isso hoje? Né? Não, Então, assim, elas querem ganhar 5 mil por procedimento, mas não querem pagar isso num curso. não faz sentido. Você Nenhum. tá entendendo? Até porque para você chegar no ponto de cobrar 5.000 em um procedimento, você tem que ter gastado quase uns 200.000 em capacitação. Exatamente. Porque a conta é essa. Vai fazer uma faculdade pra você ver. A conta é essa. Pega aí quanto que... Exemplo, eu fiz faculdade de administração. 4 anos estudando, pagando ali a minha mensalidade de R$ 470 É, todo mês. E o que é engraçado, tá? A faculdade, você tem aula 10 meses, mas você paga 12. exato. Que é que nem Não, é que escola. nem escola de criança. Escola de Escola do meu criança. filho eu pago isso também. Quer dizer, agora não, desculpa. Agora tá lá em Antônio Carlos, lá a gente não paga nada, mas assim, Aham. pagava isso também. Entendeu? Você estuda 10 meses, paga 12. E é isso, meu filho. Se quiser, paga. Se não quiser, bota teu filho lá na escola pública. Exatamente. Então, precisa se analisar que para eu cobrar um valor em um procedimento, porque daí nós estamos falando de vários no mês, não estamos falando de faturamento aqui, é valor de um procedimento. Cara, você tem que ter investido muito dinheiro antes para você conseguir chegar Exatamente. nesses preços. Hoje, para a pessoa iniciar dentro da micropigmentação capilar, não é um segmento caro, né? Uhum. Não é um segmento caro para você iniciar. Mas você vai ter que investir futuramente. Sim. Isso é fato. Mas para iniciar, dá para você iniciar com pouco dinheiro. Uhum. Como tem outras, só que você vai iniciar com pouco dinheiro, você vai cobrar pouco, ou você vai fazer de graça. Você tem que ter isso em mente. Uhum. Né? E se a pessoa tiver isso em mente, ela vai construir uma carreira. Uhum. Ela não vai construir um negócio que vai dar alguns reais para ela durante algum tempo. Sim. Então, a pessoa hoje que me procura para fazer um curso, ela tem que estar Uhum. ciente que que eu vou ensinar ela a construir uma carreira. Sim. A pessoa que me procura hoje para fazer um procedimento de micropigmentação capilar, primeiro ponto que ela tem que ter uma ideia, na cabeça dela.
né? A gente fala sempre em sessões em micropigmentação. Uhum. A gente não tá brigando com relógio. A gente A não tem gente, pressa a gente não aqui. tem pressa. Que demais. A Isso é gente quer, a gente importante. tem uma responsabilidade com o procedimento entregue, Uhum. tá? Que isso é uma coisa muito importante também, né? Já que a gente já está falando sobre isso, vou pegar esse gancho. Uhum. O que a gente vê hoje na micropigmentação capilar, principalmente, né? Ele é um procedimento feito em sessões. Uhum. A gente vê uma coisa basicamente igual. Todo mundo trabalha 3 sessões. 3 sessões está pronto. 3 sessões está pronto. 3 sessões está pronto. Não é assim. As Uhum. pessoas não são diferentes. Com certeza. Você não tem uma cicatrização diferente da dele, Uhum. da minha. Uhum. Então, se as pessoas são diferentes, elas têm que ser tratadas de forma diferente. Uhum. Então, tem pessoas que você vai fazer 3 sessões, vai ficar bom, ok? Tem pessoas que não vai ficar bom. Uhum. Ela vai chegar em casa, você vai bater foto, você vai fazer com que um cliente fique com raiva de você depois. Com certeza. Então, eu prefiro que ele venha mais uma vez ou duas se precisar, Uhum. tá? Mas tenha algo realmente de qualidade. Aquele cara vai virar uma propaganda ambulante para você a partir daquele momento. É que, na verdade, qual é o grande diferencial do Hugo, gente? Ele colocou o cliente dele no centro. Sim, Entendeu? sim, Você sim, colocou o perfeito. teu cliente no centro. Para você, o importante é o cliente. Exatamente. Entendeu? O que Exatamente. você vai fornecer para ele é consequência, mas você colocou o cliente no centro. Se você, empreendedor que tá começando, tá difícil, inverta as coisas, para de colocar o teu produto no centro. Coloque as pessoas no centro e Exatamente. adeque o seu produto às pessoas. Exatamente. Porque existem, de novo, isso não é para um setor, é para todos os setores. Se a gente for pegar cada setor aqui, a gente vai conseguir trazer para essa realidade. É a mesma coisa que fotografia profissional. Vamos falar de fotografia profissional, posicionamento digital. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que foram lá e pagaram para fazer um ensaio fotográfico profissional e depois pegou as fotos e não se viu nas fotos? Não se encontrou nas Pois fotos. é. Nossa, mas essa pessoa aqui não sou eu. Sabe por quê? Porque você fez igual para todo mundo. Então, ó, todos os clientes, todas as pessoas a serem fotografadas, você botou elas na mesma posição, na mesma pose, com o mesmo isso. Gente, as pessoas são Totalmente diferentes. Se diferentes. eu botarem elas para fazerem as mesmas poses, algumas vão se enxergar naquilo, outras não Outras vão não. se enxergar. Então, Exatamente. o que que eu tenho de diferencial hoje? Eu falo muito sobre isso, sobre o diferencial que a minha fotografia tem. Eu não estou me comparando com quem tem 30 anos de Claro, carreira. Já claro. começa por aí. Se você quiser a mesma qualidade dos fotógrafos que têm 30 anos de carreira, não é comigo que você vai fotografar, porque eu sou a primeira de falar, não vai Certo. rolar. Mas, Eu não cara, tenho 30 anos de carga você é aqui. top. Você tá sendo bem humilde. Você é Não é, top. mas é porque a comparação é ruim, Yugi. Sim, Eu sim, sim, eu tenho. entendi. E o meu diferencial é o seguinte: se você quer fotinhas ensaiadas, se você quer parecer quem você não é comigo que você vai Sim, fotografar. Porque sim, eu não consigo. sim. Eu fotografo a verdade. Inclusive, os meus fotografados brincam muito, que eu sempre pergunto, eu sempre faço uma entrevistinha no final. Como você se sentiu aqui? E o meu dever durante o meu ensaio fotográfico é fazer a pessoa ser ela mesma. Por quê? Porque quando eu sou eu mesmo, eu consigo identificar, por exemplo, em você os movimentos que são naturais seus. Que é o movimento que quando você tá lá parado, sem fazer nada, você tá aqui. Tá, É o teu movimento. exato, Esse movimento, você quando vê, vai se lembrar de você mesmo, porque exato. é natural seu. Então, toda fotografia que eu vou fazer, eu vou conversando com a pessoa, eu vou deixando ela mais natural possível, eu vou quebrando aquela pressão de ser fotografada, de ter uma Sim, câmera, porque eu quero que a pessoa se veja. E aí, quando a pessoa vê, aí é que nem eu falo de novo. Se eu for olhar tecnicamente, cara, minha foto tem muito que melhorar ainda. Só que quando a pessoa olha para a foto e ela lembra da experiência que ela teve, como eu fiz ela se sentir durante o ela não vai processo, esquecer disso nunca mais. olha para a foto e vai achar a melhor foto do mundo, porque Não ela vai não esquecer entende disso de mais. técnica. Quem entende de técnica sou eu. Exatamente. Agora você falou uma coisa importante: experiência. 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 Você sabe que quando as pessoas. A gente sempre tenta criar um ambiente, pelo menos lá na clínica, lá, o mais assim saudável possível para as pessoas, Uhum, né? E por quê? Porque eu quero que o cliente ele tenha dentro da minha clínica uma experiência, uhum, né? Você falou da questão da experiência. O cliente ele nunca mais vai esquecer
de você quando ele tiver uma boa experiência. Ele não carrega só porque. Quantas vezes você comprou um produto de qualidade, mas você não lembra da pessoa? Aham. Você olha o produto, não lembra nem onde você comprou. Pô, isso aqui é top, mas não sei, não lembra direito. Por quê? Porque você não teve uma experiência ali. Uhum. Quando você tem experiência, você volta. Volta. Você tá Volta. entendendo? Você Você enfrenta volta, a você fila. indica, você Você enfrenta a enfrenta a fila. fila. Exatamente. As pessoas têm que entender que experiência faz a pessoa enfrentar a fila, ela muda a agenda dela por causa de você. Eu já tive pessoas que eu comecei a fotografar e a pessoa gostou tanto que ela falou assim: tá, eu posso nesse dia? Não, nesse dia eu não posso. Não, tudo bem, eu mudo minha agenda. Eu mudo a minha agenda pra mim ser Exato. fotografada por você. E eu tenho certeza que hoje um cliente que fez uma micropigmentação com você, daqui 4 anos ela tem que fazer ali o retorno. Ela vai se adaptar à tua rotina, à rotina da tua clínica, à tua Exatamente. agenda, porque ela não vai trocar por Exatamente. causa de horário, de data, Exatamente. né? E o bom disso tudo é de a gente ter essa constância que o cliente ele vai pegar a gente sempre melhor, né? Sempre. Mais experiente ainda depois de um tempo, né? E isso é que torna as coisas tão legais, assim, não só nesse segmento, mas no empreendimento no geral. Mas aproveitando a questão do gancho, uma das coisas que eu ia comentar, quando a gente estava falando sobre experiência, é a questão aqui, principalmente, a gente está no estado de Santa Catarina, que é um estado maravilhoso. Por que eu acho hoje o estado de Santa Catarina um estado muito bom para se empreender, né? Pura e simplesmente porque o atendimento aqui é muito ruim, em muitas coisas. É verdade. Você lembra daquela história, eu não sei contar muitas histórias, mas enfim, aquela história do chinelo, o cara chegou num lugar, foi representar uma marca de sandália de chinelo, e Uhum. ele falou, ninguém usa sandália aqui, não vai dar certo. Uhum. Aí o cara voltou, aí foi outro cara, disse, pô, aqui vai estourar o negócio. Aqui ninguém usa sandália, quer dizer, o copo cheio, o copo vazio. Sim. É o que eu enxergo aqui Uhum. na nossa região, né? A nossa região é uma região próspera, é uma região de pessoas incríveis, Sim. né? Porém, talvez até por uma cultura nativa, né? A gente Uhum. percebe um atendimento que já está muito melhor do que anos Sim. atrás, melhorou demais, né? Mas que ainda tem espaço para crescimento, Com muito certeza. crescimento. Então, assim, a hora que as pessoas entenderem que um bom atendimento e uma boa experiência, Uhum. ela traz muito mais do que o benefício de você estar entregando um bom produto, mas ela traz também o retorno, né, um retorno de um cliente, Uhum. futuramente, de uma indicação daquele cliente. A partir do momento que as pessoas entenderem isso, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido. E aqui, isso é tão real que você disse, porque assim, a gente tem alta demanda. É um estado rico, a gente já falou sobre Sim, isso. As pessoas têm dinheiro aqui para sim, consumir. Tem poucos prestadores de serviço, então eu contrato aquilo que tem. Só que ao tempo que essa vai aumentando o número de profissionais e aí os profissionais vão entendendo que o que vale é a experiência, gente, não tem como você não ser diferente, você não crescer aqui. Não tem como. E a gente fala isso sobre o estúdio aqui também. Você falou sobre o nosso ambiente, né, e pô, tal. tá lindo aqui, né? E aí foi uma das coisas que a gente mais quis durante o processo de criação disso aqui. É cuidar do nosso ambiente. O nosso ambiente tem que ser um ambiente tão agradável que as pessoas venham e queiram voltar. Exato. E aí elas vão parar, vão tirar o foco daquilo que a gente não tem de tão excelente ainda. Exato. Que a gente ainda precisa melhorar. A gente precisa investir mais em equipamentos, precisamos, todo lugar tem os Mas é seus normal. pontos de melhoria. Mas o que eu quero é que a pessoa sinta que aqui é um lugar onde ela pode realmente confiar em Sim. que nós vamos se importar, nós vamos nos importar com o programa dela. A gente está começando um projeto agora, uma pessoa que vai. Ela está iniciando o projeto mesmo de posicionamento digital e ela vai começar com o podcast. E aí a gente deu toda a estrutura para ela, ela não sabia como começar, a gente fez o roteiro. Aí nós demos todas as instruções. O primeiro, ela foi a entrevistada, então eu estava desse lado entrevistando, mas no próximo ela que vai entrevistar. Então, como ela não tem essa segurança que a gente já tem pelas experiências, Claro. nós desenhamos o roteiro, nós ajudamos, tinha uma pessoa que cuidava da parte do YouTube dela, mas se não tivesse, a gente faria. Porque não é todo mundo que consegue criar um canal no YouTube, Não deixar é. pronto para uma transmissão. Não é. Coisinhas, né? Não é, cara. Não é Mas que mesmo. faz toda a diferença. Se a pessoa só vem e só quer saber de mim, qual é o preço que você cobra pelo aluguel do estúdio, eu falo o meu preço Uhum. e fecho com ela, e no dia eu tô esperando ela aqui no horário marcado, ela entra e sai, e eu não entendo da necessidade dela, ela vai parar de alugar o meu estúdio por Perfeito. causa de uma dificuldade
que eu poderia ter sanado com a minha experiência. Perfeito, perfeito. Pá, matou a pau. É isso mesmo. Não é verdade? Com É certeza. que nem no teu caso lá em relação a isso, hoje o teu público-alvo são homens que têm que lidar com a calvície. Puxa, de mulheres também, tá? Mulheres também? Também, também. Tem muitas mulheres que sofrem com a questão da alopécia, né? Sim, Pessoas que passaram, né? Mulheres que passaram por quimioterapia, sim. até acidentes, né? Queimaduras, Sim. enfim, a gente atende todo tipo de paciente. Mas agora é inegável que os homens, na verdade, eles completam lá basicamente 97% pelo menos aí Da do agenda. quadro de pacientes nosso lá Uhum. na clínica, né? Então, assim, observa só. Nós falamos aqui, existem várias soluções para a calvície. Você trabalha com uma Como das vocês. soluções. Exatamente. Quem vai lá para a primeira entrevista ainda não tem certeza ainda se é esse o Exatamente. procedimento que ele vai querer. Exatamente. Eu acredito que você deve atender pessoas que nunca usaram a cabeça raspada antes. Muito. Não é? Muito, muito, muito. Você sabe que um dos maiores problemas que a gente encontra é isso, né? O Uhum. cara vai fazer uma avaliação e a primeira coisa que ele fala pra gente é o seguinte: ó, eu vim com cabelo grande, até pra você ver onde é que é marcado certinho, você vê onde é que eu tenho cabelo. Não precisaria, mas enfim, é porque ele Aham. não quer raspar a cabeça ainda, ele sente ainda inseguro para raspar a cabeça. E quando ele raspa a cabeça, aquele local onde ele raspou tá completamente branco. Sim. E o local onde ele é calvo, que é na parte de cima, Aham. tá completamente corado. Quem não usa boné, né? No caso, Uhum. né? Então, a parte que você tem cabelo, você corta, tá branco. Olha só. Né? Então, assim, demora até o cara pegar, Aham. cortar, começar a pegar sol, igualar tal. Aham. Então, é bem comum mesmo as pessoas acontecer isso. Desculpa, perdi o fio Não, eu tava falando sobre as pessoas que te procuram provavelmente nunca usou a cabeça raspada. Não. E você precisa passar essa segurança pra ela de que com o procedimento ela vai se sentir mais livre. Porque assim, eu entendo que o que você propõe hoje de solução é uma liberdade gigante pra quem tem problema de Quando calvície. eu fiz a minha, pra você ter uma ideia, eu me lembro que eu tava correndo, tava fazendo uma corrida, tinha saído da academia, na rua. Eu comprei um copo de água, sabe esses copinhos de água de 200 ml? Eu comprei gelado, eu não bebi ele, eu peguei, abri ele e joguei na cabeça. Eu senti uma liberdade tão grande de fazer aquilo. Quando Aham. usava prótese, eu não podia fazer aquilo. Olha só. Embora podia, mas não podia, né? Aham. E sentir aquela água na cabeça, aquela liberdade, aquilo ali pra mim não tinha preço, embora tivesse, né? Sim. O que que eu vejo, assim, qual é o conselho que eu dou para quem está procurando a micropigmentação? Primeiro ponto, assim, ó, você que está procurando a micropigmentação, primeiro você tem que se aceitar. Uhum. A micropigmentação não é algo para pessoas que não se aceitaram ainda. Sim. É algo para as pessoas que já se aceitaram, que estão procurando uma melhoria. Elas estão procurando melhorar. Quer dizer, dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu tenho essa latinha aqui. É a que eu tenho, dá para melhorar? Bom, vamos melhorar então. Sim. Agora, não, isso aqui não é meu, não é eu. Vou ficar só em casa. Não. Uhum. Então a gente percebe muitas vezes que algumas pessoas elas não se aceitaram ainda. Elas têm a necessidade de sentir o cabelo. E para quem não se aceitou, tem o implante. Nós não estamos dizendo que não tem solução, Exatamente. existe, só que é Exatamente. outro procedimento. O implante capilar, até foi bom você tocar nesse assunto, porque eu tenho o maior respeito pelos médicos, profissionais de implante, né, de clínica de transplante. Na verdade é transplante capilar, né? Você Sim. tira de um lugar para colocar no outro. E eu tenho o maior respeito por eles. O que acontece é que, como o meu segmento, como o nosso segmento da micropigmentação, essa questão de cirurgias também deu uma prostituída. Uhum. Então a gente encontra pessoas vendendo preço. Sim. Tá? O que acontece na realidade é que existem muitos pacientes com quadros que não são indicativos para implante ou para transplante, Uhum. e os profissionais fazem, mesmo assim, Sabendo que o cabelo vai cair tudo. sabendo que não vai dar certo. Não vai Tá? dar certo. Então, assim, se alguém tivesse algum profissional da área de transplante capilar estiver ouvindo, estiver vendo esse podcast, vai saber o que eu tô falando. O cara tem uma calvície grau 6. Sim. Grau 6 é quando o cara tem essa parte toda aqui, ó, com falta de Uhum. cabelo. Se for grau 7, é mais ainda. Vamos supor que o cara tenha grau 7, por exemplo. Vamos na maior calvície que se tem, que é o grau 7, o quinto estágio. O cara vai lá e coloca ali 3.000 folículos na cabeça do cara. Isso não é nada. Uhum. Dá isso aqui, ó. Isso aqui Sim. de cabelo. Não é nada. Ele pega e espalha na cabeça do cara. O que acontece no transplante capilar?
Você sabe que o maior índice de queda do transplante capilar é em virtude da falta de aceitação, da rejeição. Uhum. E ela acontece por quê? Porque na retirada do folículo capilar acaba que o folículo acaba sendo contaminado na retirada. Como não tem como saber o que está contaminado, o que não está, acaba sendo implantado tudo. Sim. E aí muitas vezes acontece a queda de toda a região que foi transplantada. Uhum. Isso pode acontecer como não pode. Mas o principal de tudo é que pessoas que têm calvície, né, grau 6, grau 7, não tem quadro indicativo para transplante capilar. Se alguém falar que tem, tá? Eu desafio algum profissional a me falar que tem. Agora, pessoas que têm calvície, grau 4, grau 5, que são entradas, essas pessoas podem sim fazer o transplante capilar. Se elas tiverem uma área doadora generosa. Entendi. Porque não adianta nada você usar o cobertor curto. Você descobre os pés, cobre os pés, descobre a cabeça. Sim. Cobre a cabeça, descobre os pés. Uhum. As pessoas procuram a gente, porque assim, imagina só, ela começa um transplante capilar de 5 mil folículos. Uhum. Ela vai terminar aquele transplante com menos fios do que ela começou. Vou explicar por quê. Ela tirou 5 mil folículos aqui, colocou aqui. Certamente os 5 mil não vão brotar. Uhum. Não vão nascer, não vão florescer. Ela vai perder uma boa parte daqueles folículos. Vamos supor que dali sobrou 2.000, 2.500 folículos. Sim. Posteriormente, ela pode perder uma boa parte ainda. Sim. A gente vê o Carioca do Pânico, por exemplo, que fez o transplante e hoje está careca. Tá? Sim. O que vai acontecer? Além de ter essa região que não é uma região completamente coberta e que ainda vai ter propensão à queda capilar, porque o problema não está no cabelo, o problema está na terra, tá? Ela ainda vai ter a região da área doadora toda metralhada. Uhum. A área doadora não volta a nascer? Não. Ah, eu não sabia disso. Eu achei que a área doadora nascia novamente. É aí que entra o trabalho de micropigmentação capilar paramédica. Uhum. Tá? Paramédica. Você sabe que a micropigmentação capilar paramédica, ela surgiu, na realidade, na década de 80 na Europa. Ela era uma técnica utilizada para pacientes com anomalias, pacientes que passaram por cirurgias, pacientes que sofreram acidentes. Né? Então, de repente, alguém lá que fez uma quimioterapia, começou a se utilizar a técnica nesses pacientes. Foi um sucesso tão grande que começou a ser utilizado em calvície hereditária. Depois, o segmento ele foi melhorado, ele foi profissionalizado nos Estados Unidos, né? E depois ele acabou se estendendo para outros países e hoje, por incrível que pareça, o Brasil é uma das referências mundiais em micropigmentação capilar paramédica. Por que micropigmentação capilar paramédica? Isso é interessante. O pessoal pergunta, você trabalha na SAMU? Não trabalho na SAMU, não é isso. Paramédica é em função do conhecimento fisiológico do comportamento da pele na absorção do pigmento. Então, se você pode ser um micropigmentador, né? Como você pode ser um micropigmentador paramédico. Você entende, você tem um conhecimento fisiológico de como funciona, né, a pele, de por que um procedimento tal pode dar errado ou por que ele deu certo. Sim. A gente percebe bons profissionais hoje num tipo de pele, mas se ele pegar um outro tipo de pele, acabou o profissional. Entendi, porque muda. Muda. Então, na paramedicina, na realidade, a gente aprende muito sobre isso, a questão da fisiologia da pele, como é que o pigmento se comporta. Se a gente pegar hoje, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar minha mão aqui, essa mão aqui. Ó. A gente pega, minha pele é uma pele branca aqui, né? Uma pele branca, a gente vê aqui uma veia que aparentemente parece verde. Sim. Na realidade, ela não é verde. Ela é transparente com sangue vermelho vertendo embaixo de uma pele branca. Sim. O que dá uma translucidez de verde. Sim. Logo eu entendo que se eu pigmentar o paciente com a cor exata do cabelo dele, dependendo da cor da pele, sai outra cor. Olha isso. Isso chama-se colorimetria aplicada. Aliás, isso chama-se translucidez dérmica em função da colorimetria aplicada. Então, esse conhecimento, ele faz parte, tá? Ele faz parte da paramedicina, dentro da micropigmentação. Olha como isso é complexo, né, gente? Por isso que não dá pra ir em qualquer profissional, não dá pra ir deixando a sua cabeça pra qualquer pessoa sair micropigmentando. Eu vi um videozinho esses dias na internet que mostrava a diferença da tatuagem pra micropigmentação e era inacreditável a quantidade, o que a agulha entrava na pele. A micropigmentação, ela é muito superficial. E realmente, durante muitos anos, por que as mulheres faziam aquelas coisas horríveis na sobrancelha? Porque elas estavam fazendo uma tatuagem, não estavam fazendo uma micropigmentação. Tava enfiando o negócio lá como se fosse tatuagem mesmo.
Igual o olho. Gente, eu já vi mulher maluca que foi lá e literalmente não fez uma micropigmentação no olho, fez uma tatuagem ali de ficar com o olho inchado desse tamanho, porque achou que estava fazendo o procedimento correto e acreditou em qualquer profissional. Agora, que época maravilhosa que a gente vive, né? A gente tem tantos procedimentos estéticos hoje que a gente tem acesso, né? E se você parar para pensar, não são caros, né? Sim. Alguns são, de repente você vai falar, vou fazer uma cirurgia. Uhum. Tá? Você vai pagar lá 20, 30 mil reais, mas é que o pessoal não sabe que antigamente custava 100. Exato. Hoje a gente vive um momento maravilhoso da estética, né? Não só na alta da procura, mas também na acessibilidade. Sim. Né? Então hoje, por exemplo, a gente percebe, você está falando da micropigmentação nos olhos, você tem a próprio pigmento de maquiagem definitiva, ele é para isso. A mulher hoje ela tem condição de dormir e acordar maquiada. Ela dorme linda e acorda mais linda ainda. Você já viu um negócio desse? Então é mais ou menos por aí. Então a micropigmentação é uma área sensacional. Sensacional. E a gente tem referências em todos os segmentos. Basta você procurar a referência do segmento que você quer entrar. Agora a dica é, procura um segmento que tenha a ver com você. Sim. Se ele resolver uma dor sua, melhor ainda. É isso aí. A chance de sucesso é muito maior. Coloque o cliente no centro da solução do teu problema, independente de qual área que você decida trabalhar. Se você vai trabalhar com micropigmentação capilar, coloque o cliente no centro. Pare de ficar pensando no dinheiro, que o dinheiro vai ser só consequência do teu trabalho. Exatamente. Mas coloque as pessoas no lugar que é devido delas. Você vai ver que vai ser um diferencial gigante. Você vai passar na frente de muitos profissionais que estão aí só trabalhando pelo dinheiro e vai parar de passar raiva também. Então... Hoje eu entendo que empreender é resolver problemas. Se você quer empreender, pensa que você quer resolver um problema. Se você acha que você consegue resolver, vai para cima. Não tem nem o que falar. Gente, que papo demais que a gente teve aqui. Acredito que deu para clarear bastante sobre o trabalho, né, ali da clínica, para clarear o trabalho que o Gui faz. Falar também para quem é profissional que está querendo ingressar nessa área da micropigmentação, para ele entender o mercado. Existem várias áreas que você tem possibilidade de ser bem sucedido, desde que o seu foco esteja nas pessoas, em resolver realmente um problema, não resolver tua vida financeira. Exatamente. É doído a gente falar isso, né? É uma consequência. É uma consequência. O dinheiro é importante, né? Ninguém trabalha de graça, mas é uma consequência. O que a gente está falando na realidade não é que não vai pensar em dinheiro. É que é mais fácil você atingir o dinheiro quando você começa pelo motivo certo. Sim, é verdade. Com certeza. É pura e simplesmente isso. Então, estamos caminhando aqui para o final. Foi realmente uma entrevista incrível, conhecemos bastante. Legal. Queria que você falasse sobre as suas redes sociais. Claro. Né? Fala o seu arroba aí para que o pessoal possa te seguir, conhecer ali o trabalho, os depoimentos dos teus clientes. Você Maravilha. Que tá pensando, tá em dúvida ainda se vai para micropigmentação capilar, se não, quer ter clareza sobre o procedimento, agenda, entra ali em contato com a clínica, agenda uma consulta, ele vai te explicar tudo. Exatamente. Atualmente a gente está aqui no Jardim Cidade, né, em São José, onde a gente realiza esse trabalho. Já foi feito mais de 5.000 sessões na clínica. Uau. De micropigmentação. A gente já fez essa contagem, quer dizer, é um número de atendimento assim, excepcional, tá? Eu acredito que no sul do país aqui, eu acho que são os que mais fez procedimento de microcapilar. Não sei se tem outro que fez essa quantidade, tá? A gente está ali em São José, na rua Tenente Coronel Dionísio 84, né? Ali atrás da Van de Barreiros. Porém, entretanto, né? Nós estamos indo para um lugar melhor ainda depois de 7 anos, né? Uau. Tá? Que vai ser no Cobrasol. Né, ali na Presidente Kennedy, que vai ser o endereço novo da clínica. E vai ser um bem prazer. Localizado, hein? Vai valorizar ainda mais esses procedimentos, né? Tá melhorando. Acessibilidade também do pessoal, né? Sim. Que vem de fora, tá? O arroba é Hugue, Hugue, scalp, scalp, cabelo em inglês, né? Hugue.scalp.micro.
É isso aí, gente. Segue ali no Instagram pra vocês Tá. estarem acompanhando, tá com dúvida, enfim. E chama ele lá. E se você quer aprender, quer entrar nesse mercado, tá cansado de CLT e quer começar um negócio e realmente gosta dessa área da estética, entre em contato lá e saiba sobre os planos de treinamento, Exatamente. né? Vai aprender com quem Exatamente. sabe do que tá falando. Eu acho que hoje essa conversa aqui serviu para isso, para as pessoas Com verem que você certeza. realmente sabe do que você tá falando. Legal. Não é vazio, não é algo que ele começou ontem. Ele Exato. tem anos de experiência, muitas e muitas cabeças micropigmentadas, então é horas, Você sabe né? que a maior parte só para finalizar, a maior parte das pessoas que procuram para fazer curso, e esses eu valorizo demais, são pessoas que resolveram a situação, são pacientes. Olha que legal. São pacientes, isso é o mais legal de tudo, né? Com certeza. É o mais legal de tudo. Queria mandar um abraço, posso mandar um abraço para Com uma pessoa? certeza. O meu amigo Gustavo, é dono da Confiança, ele pediu para que tocasse o nome dele, inclusive. Uhum. Gustavo foi um paciente que ele foi atendido em Curitiba, não vem ao caso por quem, ele teve a vida dilacerada num procedimento, basicamente. Nossa. Ele realmente ficou com a cabeça toda errada, tá? E graças a Deus, assim, a gente está conseguindo fazer um trabalho incrível no Gustavo. O Gustavo tá super feliz, né? Então, um abraço, meu amigo, tá? Tudo de bom pra ti aí. Tamo junto, tá? E é isso, gente. Escolha bem, né? Escolham bem e conte com a gente, tá? O que a gente puder ajudar, tá? Puder orientar. Não precisa procurar só, se tiver só curiosidade, pode procurar também, não tem problema, tá? Eu prefiro orientar uma pessoa, mesmo que ela não me traga absolutamente nada Sim, financeiramente, mas o fato de eu estar podendo ajudar essa pessoa vai fazer com que a gente faça uma pessoa entender se realmente ela quer entrar ou não nesse mercado, sim, ou fazer ou não um procedimento. sim. É que nem Tá? você disse, às vezes a pessoa ela tá curiosa porque ela quer identificar se esse procedimento vai resolver o que tá dentro dela, porque assim, o procedimento ele veio para poder sanar uma dor que existe internamente. Exato. Só que quem conhece a dor é só você, é só o É paciente. só o paciente. E aí você tem que entender realmente se o procedimento vai resolver essa dor, porque se não for resolver essa dor, também vai sair frustrada depois do procedimento. Exato. Então, é um estudo e é com calma. É um procedimento que micropigmentação a gente sabe que ela vai sumindo com o tempo, precisa refazer, mas é algo que é tempo. Você, né, ficar ali anos esperando isso e sumir. E se for errado, aí não some nunca, porque vira tatuagem Aí, mesmo, e aí é que nem a gente falou. É muito pior para refazer, para voltar atrás, né? exatamente. Então, analisa bem, segue lá o nosso amigo e se inscreve aqui no canal, né? Porque com esse tanto de conhecimento, com esse tanto de conteúdo que a gente tem trazido, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever no canal e mandar esse episódio para todo mundo. Legal. E estamos aqui e daqui a pouco tem mais entrevistas, vão vir muitos outros empresários aqui e eu te aguardo na próxima. Até mais. Obrigada, Obrigado, Miúde. gente. Obrigado. Valeu, Valeu. gente.